está no seminário 4. No seminário passado, nós vimos a organização dos dados, né, o finalzinho, voltada para solo, clima, e fizemos a primeira configuração do ArcSWOT, que foi a delimitação da bacia hidrográfica. A ideia hoje justamente é acabar essa configuração e fazer a rodagem, né, da simulação e mostrar um pouco dos resultados, como é que ele sai, aonde é que está esse resultado. Então, hoje a gente deve fazer a análise da HRU, que é a Unidade Hidrológica de Resposta. O que é essa unidade, como é que isso é gerado, quais são as tabelas, que são as tabelas de entrada, voltadas principalmente para os dados de clima, que é aquele dado de precipitação, radiação solar, vento, que nós tratamos em um dos seminários passados. Vamos montar a configuração para simulação do SWOT, como é que a gente faz, né, rodar efetivamente, e a gente vai mostrar um pouco desses resultados. Diferente dos seminários passados, eu não vou me focar aqui no PowerPoint. Por quê? Qual foi a minha ideia? A gente já está numa parte muito prática, então eu vou passar tudo para o ArcGIS mesmo, mas eu só quero lembrar aos senhores que o que tem aqui no PowerPoint que vai estar já disponível para quem quiser acessar depois na nossa pasta. Eu rodei todo o modelo e já deixei o print de todas as telas. Assim, quem quiser replicar, quem for replicar, já tem um parâmetro do que eu fiz, se esquecer, se no final for olhar o vídeo. É mais um recurso para poder tentar interagir e tentar entender melhor. Então, eu deixei aqui como exemplo, né, para os senhores se guiarem quando for interessante, como é que foi feito. Então, eu já fiz um print de todas essas telas, e aqui, se for passando um a um, vocês vão conseguir ver esse print. No ArcGIS, o que eu fiz, né? Eu usei uma ferramenta do projeto, né, da configuração do ArcSWOT, que eu gosto bastante, que é a cópia de um projeto. Como eu sei que eu estava até conversando com o Werner um pouco antes de começar, né? Como a gente sabe que trabalhando ao vivo, o computador, ele vive dando problema e tudo, lógico que eu já fiz os testes, vi se estava rodando direitinho. A princípio está rodando tudo direitinho. Mas eu fiz uma cópia já desse modelo. Como vocês podem ver, a cópia eu fiz uma pasta que foi São Mateus 2, onde o modelo já está todo rodado, todo certinho, já fiz a leitura dos dados, já fiz todo o teste por dois motivos. Um, caso ele dê algum problema na hora que a gente estiver rodando e a gente não perde a dinâmica da aula. E a outra possibilidade é se por um acaso demorar, como eu vi também que demorou na aula passada, a gente ficou um pouquinho ocioso. Então, a gente já consegue fazer essa dualidade entre os modelos, né? A gente não fica perdendo tempo com essa dinâmica de ficar esperando o modelo rodar. Eu usei o recurso do salvar o projeto, e aí, quando eu quero retomar o projeto, eu abro o ArcGIS e peço para abrir o meu documento, no mesmo lugar onde eu pedi para criar um novo no seminário passado. Então, aqui eu posso abrir o documento, salvar, copiar ou deletar o projeto, como qualquer programa que nós já conhecemos. Então, no caso específico, eu abri esse projeto que já existia, que foi a primeira parte que nós tínhamos feito da delimitação da bacia hidrográfica. E, como disse, o outro recurso que eu usei foi justamente copiar esse modelo para eu já ter um backup de tudo já rodadinho. Então, isso também é interessante. Quando eu quero fazer alguns testes de calibração, eu quero mudar algum parâmetro, então eu venho aqui e copio o modelo. Então, ele já sai com a configuração toda certinha, ele sai uma cópia, ele não perde nenhum caminho de arquivos auxiliares, né, arquivos temporários. Então, é um recurso que eu recomendo que seja utilizado. Então, aqui só revisando toda a parte da delimitação da bacia hidrográfica que nós fizemos, né? Como é que foi utilizado, o que foi feito. Só para relembrar que no finalzinho eu tinha posto aqui, né, a parte do cálculo dos parâmetros. Naquele momento, eu deixei isso aqui marcado para que a gente rodasse de forma rápida, mas como eu já fiz o teste, já deixei ele rodado da forma onde ele faz todo o checklist dos parâmetros, então eu corro risco, tenho um risco menor de ter erros. Então eu já fiz essa rerodagem sem
marcar essas caixas, né, de análise mais rápida. E tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que da última vez eu acabei esquecendo no nosso último encontro, que são os relatórios. Isso é uma coisa bem legal que eu acho que o SWOT ele propicia, né? Assim que ele faz alguns passos, ele te dá alguns relatórios em TXT, que são relatórios que eu acho interessantes para você avaliar, são alguns parâmetros estatísticos. Por exemplo, aqui ele fala qual é a sua elevação mínima, qual a sua elevação máxima, qual é a média de elevação, qual é o desvio padrão dessa elevação, qual é o percentual de área. Então, tem algumas coisas aqui que, às vezes, para escrever um relatório, para você entender algo que você vai discutir, é um relatório estatístico interessante. Isso eu acabei não falando na aula passada, no seminário passado, mas é algo que eu acho bem legal. Aqui dá até para ver, por exemplo, mais ou menos em termos de área, né, de elevação, aonde ela está concentrada, que a gente já consegue ver que a gente tem grande parte, né, concentrada, aqui a gente vê que é 99%, aonde é que está cada coisa, a gente consegue entender aonde tem o maior número do percentual, né, dessa elevação do terreno. Então, se tiver alguma variação no que se diz respeito à elevação, nesse caso aqui, do relatório topográfico, para a discussão do seu dado, então é interessante você dar uma olhada. Como todos sabem, eu trabalho bastante na defesa civil, e isso, às vezes, me ajuda muito a verificar alguns tipos de planície, como eu vou classificar minhas unidades de resposta hidrológica, se vale a pena eu diversificar, se não vale. Então, ele me dá um arcabouço interessante para discussão. Agora, partindo para a nossa próxima etapa. Agora, eu passo, né, a criar a análise da HRU, que é a Unidade Hidrológica de Resposta. Na etapa anterior, eu estabeleci qual foi a minha bacia hidrográfica, como um todo, toda a minha grande bacia, as minhas subbacias baseadas nos meus pontos de monitoramento, né, seja por uma bacia, uma subbacia que eu queira saber, como é o caso aqui de São Mateus, que é o braço norte, o braço sul, ou é o meu ponto de calibração, que eu quero que saia algum resultado para eu conseguir fazer a minha calibração, né, através de comparação dos dados. Eu criei as minhas subbacias hidrográficas. No entanto, quando o SWOT ele vai fazer todas as análises de solo, de uso e ocupação da terra, ele cria uma unidade de resposta hidrológica, que ele vai fazer as análises baseadas, né, nesse agrupamento, do que teve desse agrupamento propriamente dito, né, de como você pediu para que esse agrupamento fosse feito. Então, eu já tive a minha automatização aqui da bacia hidrográfica, e agora eu vou fazer do meu uso e ocupação da terra. Quando eu vou fazer dessa HRU, ele é dividido em uso e ocupação da terra, que foram dos dados que a gente utilizou, né? O solo e a declividade, que é justamente a minha elevação. Baseado nisso, o meu primeiro dado que eu preciso incorporar ao modelo é o meu dado de uso e ocupação da terra. Vocês vão observar que ele vai criar ali, né, o que ele chama de land use, um 3, porque eu já gerei alguns testes em cima, então ele refaz aqui do lado essa reclassificação. Assim como aconteceu nas bacias hidrográficas, eu posso pegar o meu dado do mapa ou do disco. No caso, eu vou pegar esse meu do disco. Ele fala que o teu projeto ele precisa estar, né? Se for o teu shapefile, ele já precisa estar com a sua projeção bem estabelecida, que no nosso caso em específico a gente já deixou ele todo arrumado, e você tem a opção de colocar esse dado, seja em raster ou em polígono, né? Que é o shapefile mesmo. No nosso caso em específico, a gente já deixou ele todo pronto em shapefile. Aqui vocês podem observar que eu tenho outras subbacias, porque foram as bacias que a gente utilizou no projeto, e aí eu vou usar especificamente o uso e ocupação da terra de São Mateus.
Eu seleciono e abro essa caixa onde eu vou mostrar para o SWOT qual é a linha, né, qual é a coluna da tabela que ele vai pegar. Então, a gente já deixou ele preparado com a sua correspondência através dessa coluna uso. Você dá o OK. E ele abre um outro recurso. O que, que ele te mostra? No nosso caso aqui em específico, que o que a gente tem de dado de origem e o que está delimitado como bacia que ele vai utilizar, que vai fazer os cálculos, teve uma compatibilidade de 100%. No entanto, a gente sabe que em alguns casos, se você não recortou o seu dado direito ou se você não tem um determinado dado, ele te mostra qual é o percentual de sobreposição desses dados. E através desse percentual de sobreposição, ele fala para você se é possível que ele continue o processo ou não. De antemão, eu já adianto que se o processo, né, se a quantidade de sobreposição dos dados for inferior a 90%, ele já fala, olha, a gente não pode continuar daqui porque os resultados não serão resultados coerentes, não vou conseguir fazer a assimilação de todos os dados. Então, é um detalhe que ele sempre te mostra o que, que tem, o que, que não tem, qual é essa sobreposição. No nosso caso, ele estava certinho, foi do 100%. Quando você dá o OK, ele já faz uma pré-seleção, como vocês podem ver aqui, do meu land use, que é o meu uso e ocupação da terra. O que eu gostaria de destacar para vocês que a gente vai ver agora, só para relembrar. Quando nós fizemos, né, o mosaico dos estados, a gente tinha toda aquela nossa legenda. Essa legenda ela foi transformada, né, numa correlação do que o SWOT entende como uso de terra que tem no banco de dados deles. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz a correlação do que a gente tinha como legenda estabelecida pelo IBGE, correspondente, e fiz a correspondência ao que a gente tem no SWOT. Quando você vem aqui e pede para colocar esses valores, ele vai habilitar essa classificação, que é justamente o que eu estava falando para vocês. Se vocês derem os 2 cliques nessa caixa em branco, você pode ver, o meu valor 1, que é a classificação, no caso aqui, que eu coloquei como área artificial, no caso eu fiz a correspondência à área urbana, eu posso vir aqui na minha área urbana, eu vou dar o OK e vou escolher aqui, dentro dessa minha área urbana, o que corresponde ao que eu coloquei, que eu tinha na minha legenda. E você pode ir fazendo isso um a um. No caso aqui do SWOT, ele divide em área urbana ou área rural, porque, relembrando, né, a origem dele é justamente para essa parte de agricultura. Então, aqui eu tenho diversos tipos de cultivos. Tem pastagem, agricultura genérica, tem de maçã, banana, tem inúmeras formas de uso e ocupação da terra. Então, tem que dar uma olhada um a um, de acordo com a sua legenda, o que corresponde no seu respectivo banco de dados. Se por um acaso não tiver uma correspondência direta, aí você vai precisar criar novos parâmetros. Mas, normalmente, para essas legendas não tão específicas, que é normalmente o caso que nós usamos, né, você consegue fazer uma correspondência interessante. Como vocês viram, ficar abrindo aqui de um em um, você acaba perdendo muito tempo, né? E, errou, volta, reclassifica. Então, o que recomenda-se? Que crie um TXT nesse estilo, nessa configuração, onde eu tenho qual é o valor, que é o valor descrito aqui, e o que vai corresponder à minha base de dados. Então, eu já fiz toda essa análise e essa configuração prévia, e já deixei esse TXT pronto. Com isso pronto, facilita, porque eu posso vir aqui, pedir para usar, né, a tabela do usuário, lembrando que essas outras opções aqui são referentes a bancos de dados, principalmente dos Estados Unidos. Então, eu não costumo aplicar, particularmente eu nunca usei, porque todos os recortes de uso da terra é de lá. Então,
eu sempre uso do usuário. Já deixei esse meu TXT de correspondência entre os valores e o que é pronto, já fiz essa análise prévia, seleciono. Então, ele já importa tudo direitinho. Eu não preciso ir percentual a percentual verificando o que um equivale, o que o 2 equivale. Eu já fiz isso. Já deixei o meu texto todo pronto. E reclassifico. Quando eu reclassifico, pode dar uma olhada que ele muda somente as cores e ele muda do valor que foi que eu tinha estabelecido dentro da minha tabela média atributos do meu shape, ele passa a ser correspondente ao banco de dados que o SWOT reconhece. Meu próximo passo é fazer a mesma coisa, só que agora para o solo. O procedimento é bem parecido, assim como nós fizemos na bacia hidrográfica e como nós fizemos no uso e ocupação da terra. No meu caso específico, eu escolhi do disco, mas poderia ter pego do mapa se eu tivesse carregado para o meu ArcMap. Que ele fala que eu já tenho que estar com a minha projeção setada, né, configurada. Eu também coloquei em Shapefile e eu venho para o meu solo. Nesse caso em específico, eu já deixei o solo pronto e é o meu solo de São Mateus. É o mesmo tipo de procedimento. Seleciono, que já foi previamente arrumado, e indico qual é a coluna que eu vou fazer a correlação com o meu banco de dados. No caso, o SWOT ele tem, né, essa nomenclatura, essa configuração. Eu só repeti que é esse SNUM, que é uma nomenclatura que ele usa. Não é obrigatório, você pode colocar o nome que você quiser quando você estiver configurando o teu shape. Eu coloquei só para poder seguir o padrão, não mudar, né? Não mudar a configuração para eu não me perder. Mas fica a critério da pessoa escolher o que quer. Dá OK, ele vai fazer a mesma verificação que ele fez no uso da terra. Fala, olha, seus dados de solo estão OK, eles estão batendo, tá 100%, então a gente pode continuar sem problema nenhum. Aí ele faz toda a incorporação desses dados de solo, conforme vocês podem ver aqui, das minhas subbacias. Cada cor dessa, se vocês olharem, eles estão com um número específico, que é justamente aquele S1 lá que eu estabeleci, só para relembrar que foi a correlação feita entre o solo e a ordem dos solos do Brasil, do seminário passado, né? A gente faz essa correlação com a FAO. Então, eu deixei aqui também aquele quadrinho, né, estabelecido através do site da própria Embrapa, que também está na apresentação que a gente abordou na semana passada, como eu consigo correlacionar esse solo que a gente tem aqui da nossa classificação brasileira com a FAO, e aí você consegue olhar a correspondência dele que diz respeito a número para conseguir fazer a correlação com o banco de dados global, que foi aquela nossa primeira aula quando nós configuramos para os solos globais. Saiu de um solo dos Estados Unidos e deu a amplitude para um solo de todo o mundo, e agora a gente especifica qual é o solo que nós estamos trabalhando na bacia hidrográfica de interesse. Então, feito isso, assim como as funções anteriores, eu escolho os valores que foram estabelecidos e ele me abre também, como acontece com o uso da terra, uma parte de classificação. Peço para o usuário fornecer quais são os tipos de solo, e com aquele passo, aquela configuração do início do seminário 1, o próprio SWOT, né, na página dele, quando você faz o download dos dados, ele já te dá todo o arquivo TXT com essa configuração correspondente. Então, qual é o número, ou seja, qual é aquele valor e o que vai corresponder ao solo que tem na sua bacia hidrográfica. Então, eu já tenho todos os solos com código próprio da FAO, né, correspondente ao que a gente está utilizando. Então, esses números já estão todos pré-estabelecidos. Eu peço para reclassificar, como foi feito no anterior, e vou para a minha próxima etapa, para estabelecer essa HRU, que é a declividade. A declividade,
é um passo, particularmente, que num primeiro momento, quando eu estou testando o modelo, qual é o default, né? Não existe um default genérico, básico ou mandatório que todos devam utilizar. O que eu achei em algumas referências, e particularmente é o que eu costumo adotar para que a gente minimize o tipo de erro, porque cada bacia hidrográfica tem suas particularidades no que diz respeito à altitude, tipo de relevo, declividade. Normalmente, o que se faz? Colocam-se uns números meio que padrões que minimizam esse erro para você verificar se vai ter essa primeira rodagem. Então, como a gente está trabalhando nessa primeira rodagem, e é uma bacia hidrográfica que não tem grandes diferenciações em termos de relevo que precise ser detalhado, então eu continuei usando esse padrão, que foi uma das bibliografias que eu li, né? Uma das pessoas que trabalham com essa parte, ele sugere. Aqui você pode dividir em termos de classe de declividade até 5 classes. Então você pode classificar de várias formas. Eu já vi, inclusive, um trabalho que classifica de 0 a 10%, 0 a 20%, de 20 a 30, 30 a 40 e acima de 50. Então, como eu falei, depende da área que você está trabalhando. Num primeiro momento, onde ele sugere, né, o autor sugere, e eu também nunca tive problema, então é o padrão que eu gosto de usar, é dividir isso em 3 classes, onde eu peço que a minha primeira classe, eu boto o meu limite de 3% da minha declividade, e a minha segunda classe vai até 15%. E por consequência, tudo acima de 15% fica numa terceira classe. Eu peço para reclassificar, assim como eu fiz no solo e no uso da terra anteriormente. Ele faz toda essa reclassificação. Aí vocês vão perceber que ele muda, né? Aqui, ele já coloca nessa classe, as classes que eu estabelecia. E com isso, eu consigo habilitar o overlay, que é justamente a sobreposição desses dados, que é o que vai conferir, né, a primeira etapa para conferir a interligação entre esses dados, que é aonde eu consigo levar em consideração a parte do solo, aí o comportamento humano através do uso e ocupação da terra, a declividade através do meu modelo digital de elevação, e aí eu consigo fazer essa primeira parte, que é essa superposição, que é o overlay. Então, habilitando isso, eu faço o overlay, ele começa aqui, como vocês podem ver, criar a combinação de todas essas rastros que foram gerados, né, todos esses arquivos. Esse demora um pouquinho, mas é relativamente rápido, é mais rápido que as etapas anteriores da definição da bacia hidrográfica. Ele te avisa que foi finalizada essa definição, você dá o OK. Com isso, ele vai te habilitar uma segunda etapa, que é a definição da HRU, ou seja, da minha unidade hidrológica de resposta propriamente dito. Ele já tem os teus dados de uso da terra, ele já tem os teus dados de solo, já tem os teus dados de declividade. Ele fez toda essa definição baseada nas características que você solicitou e agora ele faz a definição dessas HRUs. Essa definição, ela pode ser feita também de inúmeras formas, né? Com inúmeros percentuais. Você pode usar, por exemplo, de cada combinação de HRU que foi feito, o tipo de uso de solo e de declividade dominante. É um artifício que eu confesso que eu gosto também bastante de usar, principalmente no teste, porque aí eu coloco essa minha unidade, né, que vocês vão ver que ela é bem mais subdividida do que a minha subbacia hidrográfica, de acordo com a característica dominante daquele local. Ou podem ser o dominante do próprio HRU, ou um número específico, pode ser por área, pode ser por percentual. Aí, conforme você for aprimorando o seu feeling, até para calibração e tudo, você pode fazer todas essas alterações. Normalmente, eu trabalho com HRUs múltiplos, onde ele vai fazer uma sobreposição de percentual de 12, 15
e 15%. 12% para uso da terra, 15% para declividade e para o tipo de solo. Isso também não é impositivo, assim como na etapa anterior. Eu fui lendo artigos, fui lendo configurações nas quais esses percentuais eles minimizam a chance de erro, porque você consegue ficar ali num número confortável matemático para poder fazer esses cálculos. Porque se você chega muitas vezes ao extremo, você acaba compelindo o modelo a um cálculo errado que dá que acaba estourando o modelo. Então, de acordo com as literaturas que eu fui lendo, esse também foi uma das sugestões, um dos autores que eu vi de sugestões interessantes e que eu utilizo bastante. Mas, volto a dizer, cabe destacar, né, cabe realçar de que isso não é unanimidade. Teve, agora confesso que eu não me recordo exatamente qual foi o projeto, qual foi o modelo que eu estava criando e que esse rendeu estourar o modelo. E eu tive que ir de acordo com a dominância. Ele deu erro agora. Ele vai fechar e vai abrir de novo, tá, gente? Parece Murphy, porque eu falei exatamente disso antes de começar. Mas deixa eu ver se ele vai fechar os dois. Aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Definition. Ah, beleza. Já tenho meu backup aqui. Com esse meu backup pronto, o que facilita? É que eu já tenho, como se já tivesse todo rodado, bonitinho, é a mesma coisa, eu fiz os mesmos procedimentos, só deixei esse daqui de backup para a gente não perder tempo e ter que retornar. Então, ele fez, a gente partindo do pressuposto que já estava todo pronto, né? Assim como foi feito do outro, ele vai abrir a minha declividade, o meu uso e ocupação da terra e o meu solo, como a gente tinha no outro, a mesma coisa. A gente estava nesse segundo passo aqui, quando ele deu problema, e às vezes dá. Por isso é interessante a gente fazer cópias, a gente está sempre salvando para não ter maiores problemas, porque isso acontece e acontece com frequência. E quando é um modelo grande que demora para ser rodado, a gente acaba perdendo mais tempo, então a coisa muitas vezes é morosa. Então uma prática que eu costumo adotar e que eu sugiro que vocês adotem ou arrumem uma outra similar. E o que se gera depois dessas HRUs, né, é um outro relatório de resposta que eu também acho bem interessante. Só que agora, diferente do que foi feito no relatório da bacia hidrográfica, da delineação da bacia hidrográfica, ele faz, obviamente, da distribuição dos seus novos dados, que é o uso e ocupação da terra, o solo e a tua declividade. Como pode ser visto aqui, ele pega esses dados, né, em termos de uso e ocupação da terra, ele te dá o percentual da área, para cada tipo de uso e ocupação da terra, para o solo, para a classe que você escolheu na delimitação da sua declividade, e ainda te dá por subbacia hidrográfica. Isso também, ao meu ver, é interessante, porque se você estiver analisando um ponto específico nessa subbacia, a sua subbacia, você consegue muitas vezes explicar um determinado comportamento hidrológico mediante a essa classificação. E aí eu vou dar até um exemplo de um trabalho de um capítulo de livro que a gente escreveu no ano passado, né, foi publicado ano passado, eu, o professor Rosman e mais alguns orientadores e coorientadores da minha pós e o coorientador do doutorado, onde uma das possibilidades, né, da variação, da vazão ter sido diferente do que a gente esperava, era justamente devido ao tipo de uso e ocupação da terra naquela subbacia em específico. E eu usei esse relatório para me nortear, para poder mostrar as coisas com mais facilidade. Então, eu já utilizei esse recurso e que me ajudou a conseguir ver uma possível luz para poder fazer uma discussão. Um outro relatório também que ele te expõe é um relatório já da HRU propriamente dito, que é a junção
desses parâmetros baseados no que você estabeleceu, daquele 12%, 15% e 15%. Outra coisa importante a destacar é que a gente tem ali 5 subbacias hidrográficas, e dessas 5 subbacias hidrográficas foram criados 39 HRUs de acordo com os parâmetros que foram, os limites que foram estabelecidos. E isso é muito variável, e esse número, quem estabelece é o modelo na hora que faz essa subdivisão baseada nos parâmetros que você propiciou a ele. E como o outro, você tem essa divisão por subbacia, você vai olhando o percentual de cada combinação. Então, é algo que eu acho bem interessante dar uma olhada. Qual é a próxima parte? É justamente você colocar os dados do clima. Esses dados de clima, ele é bem importante porque são com eles que a gente vai conseguir estabelecer o quão o modelo pode ser longínquo e o quão eu posso calibrar esse modelo. Com isso, a gente tem que ter em mente que o SWOT, né, em termos de resultado, ele é uma relação bem direta à qualidade dos dados que você coloca, principalmente quando se diz respeito ao clima. Então, relembrando, nós estamos utilizando o Global Weather, que é aquele que já sai num formato todo arrumadinho, todo certinho, para a gente não ter maiores problemas. Como eu já rodei essa parte toda, eu não vou rerodar justamente para não dar nenhum tipo de erro como deu aquele outro, mas eu vou fazer o passo a passo aqui e mostrar onde é que para a gente não ter que reabrir e correr o risco de dar algum tipo de erro, né? Mas você vai usar os dados que já foram estabelecidos quando a gente lá na frente pediu para acrescentar, né, os dados de clima globais. Aqui você vê que a gente tem 177.575 estações, no caso que ele considera do mundo inteiro. Você faz esse download, só relembrando, né, do primeiro seminário, do próprio dado do próprio site do SWOT. E aqui você vai trabalhar com os parâmetros de cada tipo de dado que você está utilizando. Primeiro, chuva. Você pode usar, quando você vai fazer uma simulação a longo prazo e você não tem uma entrada do tempo exato, do clima exato, então você deixa ele em simulação. Isso eu fiz no meu doutorado, por exemplo. Eu já tinha calibrado todo o meu modelo, no caso de 1985 até 2015, que foi, obviamente, onde eu tinha a quantidade maior de dados. Eu fiz toda a calibragem, toda a validação, tudo certinho do modelo, e precisava fazer uma projeção para 2060. Só que eu não tinha dados de chuva e nem rodei um modelo meteorológico, nem nada do gênero, para ter esse dado. Então, como é que eu fiz? Eu deixei ele todo calibrado, depois que eu tinha esses resultados redondos, eu deixo ele em simulação. E aí eu consigo chegar, no caso, até 2100. Ressaltando que, no meu caso do doutorado em específico, os resultados de 2100 a gente não considerou resultados satisfatórios, eram resultados que não tinham muita coerência. Então, nós chegamos até o 2060, que foi onde a gente conseguiu dados que eram dados coerentes. Nesse caso em específico, como foi o do projeto, eram dados que a gente já tinha, porque eram dados, no caso aqui, de reanálise em específico. Eu venho aqui na minha tabela, lembrando que eu já tinha deixado, né, pronto toda aquela pasta com os dados que a gente baixou do site do Global Weather. E o dado que eu preciso inserir para poder chamar todas as minhas estações é esse arquivo. Não sei se vocês vão recordar do seminário anterior. A gente tem um arquivo que dá as características das estações e chama cada uma das estações. Então, esse é o arquivo que eu preciso inserir. Coloco abrir, ele vai dar o meu caminho. Outra coisa interessante é que eu posso ter esse meu tempo diário ou subdiário. Ou seja, eu posso ter o meu resultado por dia
ou eu posso ter ainda esse fracionado de horas, né? Que seria esse subdiário. Há essa possibilidade, eu confesso que eu nunca rodei ele subdiário, mas, por exemplo, o Era Inter, se a gente pensar no Cis Bahia, muitas vezes a gente consegue dados de 3 em 3 horas, de 6 em 6 horas, de 9 em 9 horas. Então, se você tiver esses dados subdiários e for do seu interesse que o seu resultado apresente esses dados subdiários para a tua análise, você também pode rodar esses dados subdiários de acordo com a sua necessidade. No nosso caso aqui em específico, a gente deixa a nossa variação diária. O mesmo procedimento, ele é feito para temperatura. Aí eu só viro aqui na minha temperatura. Passou aqui. O arquivo referente à temperatura. A minha unidade relativa. Minha umidade relativa está aqui. Minha radiação solar. E a minha velocidade do vento. Então, já tenho todos os dados referentes ao meu clima, né? Minha definição dos meus dados de clima. Lembrando que eu estou utilizando os meus parâmetros oriundos da base de dados do CFSR Promundo. Então, outra coisa também importante, muitas vezes o pessoal pergunta, ele só vai rodar se ele tiver todos os parâmetros? Não. Se você tiver, por exemplo, somente precipitação e não tiver, ou se não tiver radiação solar, se não tiver um desses parâmetros, né, desse parâmetro do clima, você pode deixar em simulação, que aí ele vai de acordo com os parâmetros que foram gerados desse mundial, ou seja, você provavelmente vai perder a tua variabilidade, mas ele vai conseguir gerar. O ideal é que para chuva, quando você estiver principalmente fazendo essa primeira parte que é da calibração, é que você não deixe em aberto, porque senão você vai perder todos os picos que tiveram de determinada região, porque ele acaba sendo algo muito mais suave, né? Você não tem o evento marcado, né, conforme você coloca o dado. Você dá o OK, quando você der o OK, ele vai fazer todo o registro do teu tempo. Com isso, você vai fazer a inscrição, ele vai gerar toda uma tabela, baseado nessa sobreposição, né, dos dados que a gente entrou de chuva, de radiação solar, vento e os outros. Você precisa gerar subarquivos, né, que são essas tabelas, né, inscritas, desculpa, do solo, no caso, ele também trabalha com águas subsuperficiais, diversos parâmetros que geram, né, esses subarquivos baseados nesses dados de clima. Então, você pede para selecionar todos, porque você vai acabar trabalhando com a interação de todas essas subbacias, e pede para criar essas tabelas. No caso, as minhas tabelas aqui já foram todas criadas, conforme vocês podem ver, né, que rodei previamente. E assim que essas tabelas estiverem criadas, um detalhe importante é justamente fazer a atualização do meu banco de dados. Por quê? Os parâmetros que estão nos meus arquivos, né, que é esse, por exemplo, o ponto Sol, o ponto WGN, que é referente ao meu clima, Sol ao meu solo, aqui é a subbacia, aqui é HRU, e por assim vai, ele está referente ao que é o default do SWOT. Como nós fizemos todas essas alterações para poder deixar ele especificado para o que a gente quer, para a região que a gente quer, a gente particularizou isso, então eu preciso chegar aqui, selecionar todos os meus dados e fazer a atualização desse meu banco de dados. Porque senão ele vai, quando ele for rodar a simulação, ele vai rodar essa simulação baseado
no que estava anteriormente, que não é o que nos interessa, né? Então, você, como última etapa, né, dessa parte de inscrever as minhas tabelas, os meus parâmetros, é justamente fazer a atualização desse meu banco de dados. Nessa parte aqui da edição dos dados de entrada do SWOT, nesse momento, a gente não utiliza ele não utiliza muito, porque a gente está fazendo a primeira rodada. Ele é muito utilizado principalmente na fase de calibração e validação do meu modelo. Por quê? Porque é nessas entradas que eu modifico o que for de interessante, o que eu ver que os meus parâmetros são os mais sensíveis. Então, eu consigo mexer aqui em diversos parâmetros. Por exemplo, dentro do solo, eu escolho uma determinada subbacia, tipo de uso, solo e declividade. Aqui eu peço para editar e aqui eu tenho inúmeros parâmetros que aí tem que sentar, dar uma estudada o que cada um desses significa. E com esse parâmetro eu consigo mexer nesse parâmetro específico e começo a fazer a calibração do meu modelo. Outro agente que trabalha muito com a parte de hidrologia esse daqui, que é a minha curva, é porque parece que eu tenho que dar uma olhada de cabeça no HRU que ele tá. Tem que dar uma olhada, que é a minha curva CN. Ela é um dos parâmetros que normalmente eu faço a alteração. Ela mexe muito no que diz respeito a parte da hidrologia. Eu consigo achatar muito a minha curva, né, a minha variação. É um dos parâmetros que eu sempre mexo quando eu estou trabalhando com hidrologia. Daqui a pouco eu me recordo que são tantos parâmetros que eu confesso que de cabeça eu não me lembro exatamente aonde é que ela está. Eu tenho que dar uma olhada para poder ver. Mas aqui eu consigo mexer em números, né? Mexer o uso, o tipo da utilização, a gestão do meu solo, o que eu mudo, qual é esse parâmetro que eu posso mudar. Aqui, ó, é justamente nela. Eu consigo editar e eu consigo fazer a drenagem, eu consigo mexer nesse meu CN2, que é a minha curva, né, de resposta da minha hidrologia, eu consigo fazer o ajuste de acordo com a minha declividade. Então, são parâmetros que a gente vai mexendo, que a gente vai alterando para poder conseguir calibrar o modelo. E aí eu tenho inúmeras formas de mexer nesses parâmetros. Como eu disse, não é o que a gente vai usar nesse primeiro momento, porque primeiro a gente vai ver a cara do modelo e, se for o caso, depois calibrar e validar. Baseado nisso, a gente chega na configuração do modelo propriamente dita, né? Como eu já fiz uma pré-rodagem, ele já está meio que configurado. Diferente da primeira configuração, essa parte aqui vem em branco. Cabe destacar que o período de simulação é o único lugar que ele já vem preenchido. Por quê? Ele é referente ao período que eu coloquei os meus dados. Por isso que, se eu quero fazer uma projeção para o futuro, ou eu rodo um modelo meteorológico, por exemplo, que é uma das coisas que eu confesso que eu quero explorar no pós-doc, é rodar, acoplar um modelo meteorológico para trabalhar melhor essas mudanças climáticas, ou eu mexo naquele simulação, eu não acoplo nenhum dado a ele, e aí o meu dado final vai até 2100. No nosso caso específico, a gente tirou os dados desde 1979 até 2014. Então, é o período que ele me dá de amplitude para poder fazer a minha rodagem. Uma coisa também bem importante é você observar se o seu computador ele é 32 ou 64 bits. Porque dependendo de qual seja o seu... Normalmente todo mundo é 64, né? Mas se você rodar em versões diferentes, ele tende a dar erro. Aqui você escolhe se você quer dados mensais ou dados
dados anuais, dados diários. Se você tiver entrado lá naquela taxa de tempo, né, com dados subdiários, isso aqui vai estar habilitado. No meu caso, eu não tive, né, chuva, eu não tive dados meteorológicos subdiários, então ele nem me habilita essa opção. O mínimo que eu consigo chegar é no diário. E essa caixa aqui é como a gente faz com o Cis Bahia. Aquele primeiro momento, o modelo precisa se arrumar, ele precisa aquecer. Então, eu preciso descartar os meus primeiros anos, porque os dados, eles não são dados interessantes. Normalmente, por default também, eles solicitam, isso vem no próprio manual do SWOT, que você descarte pelo menos os 3 primeiros anos, que é o que eu costumo fazer. Eu descarto os 3 primeiros anos, que é a fase que ele aquece, né, o modelo, e eu pego os dados a partir dali para frente. Isso é importante porque aqui eu estou trabalhando com uma série de dados grande, com 36 anos aí de série temporal. No entanto, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, principalmente na parte de calibração com a Ana, muitas vezes a gente não tem uma série temporal tão longa. Então, quando você for fazer o cálculo, separar o que é para calibração, o que é para validação, você não pode esquecer, por exemplo, no meu caso aqui, eu tenho dado desde 79, mas os meus dados mesmo vão começar em 82. Então, eu descarto o meu 79, 80, 81. Os dados efetivos que eu tenho são de 1982, no caso aqui até 31/7/2014. Então, é algo que a gente precisa pensar quando for fazer essa organização dos dados. E, por fim, você vai deixar ativo, né? Você vai marcar o que você quer que ele rode, o que você quer que ele calcule. No nosso caso aqui, eu deixei o nutriente, deixei qualidade de água, deixei parâmetros, né, de output, de saída de magnitude, pedi para que essa saída fosse horária. Aí tem essa parte aqui de neve, no nosso caso em específico, não tem por que a gente deixar habilitado. A parte de qualidade de água, de solo, velocidade e que vem a data lá no fim. Então, assim, foram os dados, a princípio, que eu deixei marcado para que saísse. Isso você pode escolher de acordo com a sua necessidade, obviamente, e de acordo com o que você tem de dados de entrada. Eu preciso fazer essa configuração antes dele rodar. E aí eu vou rodar aqui, só para vocês verem como é a cara dele rodando. Então, ele começa a executar ano por ano. Vocês verem que ele é bem rápido na hora de rodar, a gente não tem uma demora muito grande. São 36 anos, então ele vai demorar um pouquinho pela quantidade, né, pela série temporal. E ele vai rodando um ano após o outro. Então, pós-rodado, é só colocar o OK, fecho e peço para ler os meus resultados. Quando eu peço para ler os meus resultados, primeiro eu preciso trazer esses resultados para a minha base de dados. O que você quer importar? No nosso caso específico, né, eu quero importar os meus resultados referentes ao rio, né, na parte de vazão e sedimento. Lembrando, né, que aí o que você pode colocar a qualidade da água, você pode colocar a velocidade, alguns dados de magnitude. Quando eu abrir ali no Access, vocês vão conseguir ver a infinidade de opções que eu tenho para trabalhar nisso. Quando eu faço essa importação, deixa eu importar esses dados, que é justamente aqueles que eu estava trabalhando, né? Eu faço a importação dos meus dados do rio e do meu sedimento. Ele foi rápido devido a poucos parâmetros que eu pedi para ele importar. E se eu usar é como se fosse um aplicativozinho, que é o checklist, né, que é o Run SWOT Check, ele usa esse TXT dentro do output, ele não usa a base de dados para fazer uma verificação geral do que você rodou. Eu acho ele muito interessante porque ele te mostra, ele te dá uma visão geral de como os seus resultados ficaram no que é referente a todos os parâmetros, seja de hidrologia, de sedimento, de qualidade de água. Ele te dá uma visão geral, ele faz todos os cálculos. E
como a gente vai ver, né? Se tiver algum resultado que é um pouco estranho, ele te indica. Por exemplo, aqui ele fala, olha, o resultado que você gerou, né, eles foram de 36 anos, teve um período de aquecimento do modelo de 3 anos, eu tive aqui minha HRU de 39 HRUs, 5 subbacias, foram diárias, o meu método de precipitação que eu utilizei foi o medido, e ele dá a minha área da minha subbacia, por exemplo, que é uma visão geral. Aqui na hidrologia, ele me dá também parâmetros médios gerais. Aí ele faz esse desenhozinho para a gente ter uma noção do que eu estou considerando, né? Que os meus dados consideraram de precipitação, de evaporação, de potencial de evapotranspiração, qual é a minha média, né, da minha curva número, que é aquele parâmetro que normalmente em hidrologia a gente sempre calibra ela primeiro, qual é a média que está dando do meu runoff, e aí todos os outros parâmetros a gente começa a ver a cara dos resultados aqui. Eu gosto muito desse primeiro layout para eu entender se mudou alguma coisa quando eu fiz a minha calibração, se não mudou, aonde foi que mudou. Aqui, por exemplo, a gente pode ver o que ele está indicando, que esse meu campo, né, de água, ele pode estar excessivo. E realmente, quando eu plotei os meus dados, ele estava saindo muito, está saindo alto. Então, numa calibração, eu já sei que eu vou ter que mexer na minha base, né, nos meus parâmetros que levam isso em consideração. Então, ele já dá todo o indicativo. Eu acho isso algo bem, bem interessante. Como é para hidrologia, a gente também vê isso para sedimento. Ele te dá esse apanhado geral, como é que você... O que tende a ser o teu erro para nitrogênio, para o teu ciclo de fósforo, para o teu crescimento da tua planta. O pessoal que é bem voltado para a agricultura entende isso bem. Confesso que não é muito a minha praia. As perdas de nutrientes, né, que eu tenho para a terra, o pessoal que trabalha com agricultura, isso também é bem importante para a plantação. Ele mostra um resumozão do teu uso da terra, como é que funciona, né, o teu rio, né, em termos de deposição. Você consegue ter vários indicadores, vários indícios, várias possibilidades de análise. Quando você coloca pontos, que não foi o nosso caso, nós não colocamos ponto de uma fonte nenhuma, né, de esgoto, nem nada do gênero, que você pode colocar essas fontes. Ele também te mostra com essa fonte, né, a entrada dela, como é que funcionou essa carga, qual é o fluxo, nesse caso aqui, percentual. E aqui no nosso caso, ele fala que a gente não botou fonte nenhuma, e realmente a gente não colocou fonte nenhuma, mas você tem essa possibilidade. Quando você trabalha com reservatório, que você também pode colocar reservatório lá naquela primeira tela, né, que você pode colocar fonte e reservatório. Ele também vai te dar qual é a cara desse reservatório em termos de resultado, o que tem, o que não tem, em termos de qualidade de água. E aí você consegue brincar, né, com esses resultados e ter uma primeira ideia de como os seus dados se comportam. Então, isso é como se fosse um aplicativo que ele tem, né, que é SWOT Error Checker, que eu particularmente eu gosto bastante. Eu sempre uso para ter um parâmetro. E aí, depois de você olhar isso, você pode salvar a sua simulação, conforme eu mostrei aqui. Ela vai ficar dentro de cenários, porque depois que você fizer essa primeira simulação, provavelmente vai rolar calibração e validação dos dados, ou você vai mudar o seu cenário, algo do gênero. Você consegue você consegue salvar todas as suas simulações dentro dessa pasta. Após você salvar, você pode fazer, depois que você fez essa leitura de dados, você chegou à conclusão, eu calibrei, eu validei, ele está certinho, os meus dados, os meus parâmetros são esses. Para você não ter que ficar mudando sempre que recomeçar um novo projeto, ou, por exemplo, mudar o uso e ocupação da terra de acordo com o ano, que isso eu tive que fazer, por exemplo, também no meu doutorado. De tempo em tempo eu tive que mudar qual era o meu uso da terra. Você pode setar
como default. Então, o que você fez de alteração em termos de parâmetros de calibração e de validação, você já deixa ele gravado. E você pode fazer também uma calibração manual, que também são cenas de capítulos bem lá para frente. Aí, eu acho que como uma última, digamos assim, dica, né, depois que eu tenho todos esses sistemas rodados, como a gente já viu, é só vir aqui dentro do meu cenário, né, que eu escolhi, dentro da simulação que eu salvei, em Tables Output, e eu abro o meu Access com esses dados, que eu copio com facilidade para o meu Excel. Tem um arquivo que particularmente eu gosto bastante, que é bem válido, que são as definições de cada parâmetro que ele te fornece e as unidades. Nessa aba, parece que ele está usando a vazão em centímetros por segundo, de acordo com a nomenclatura que está aqui, te remete a isso. Mas não é. O default, justamente, da saída dele é em metros cúbicos por segundo. Cadê? Que tinha aberto aqui. Deixa eu minimizar. Aqui. E você pode checar, fazer justamente essa checagem de todos os parâmetros que saem de acordo com os resultados que você estiver utilizando, qual é a unidade que ele está utilizando, o que significa cada coisa, como ele está considerando. Então, isso eu acho que é uma dica também bem interessante, dependendo do que você estiver utilizando, para poder ver qual é a unidade que cada parâmetro está considerando, o que ele está levando em consideração, como é que ele está considerando em termos conceituais aquele resultado. Aqui, no caso, a gente está olhando para a parte do rio, né, da parte de vazão, voltado mais para a água, mas você também tem isso para o sedimento, e você pode ver a correlação entre aqui esse SED, é só você olhar essa definição referente ao SED também, que é a tabela de definições, que você vai ter para o sedimento também. Então, ele vem falando o que é cada coisa, que está em toneladas, o que cada um desses significa, né? Que ele considera. Então, outra coisa também que é interessante é, antes de você escolher especificamente, ou se você quer ver quais são as possibilidades de resultado que o SWOT tem, é só abrir cada uma dessas abas que ele vem explicando exatamente todas as possibilidades de resultado que ele pode te dar, dependendo do que você peça para ser gravado na hora da simulação. Então, é também um exercício de abrir aí um por um e dar uma olhada para ver se contempla o que mais você pode utilizar de resultado, que tipo de análise você pode fazer. Então, você tem essa possibilidade, é uma dica para quem for trabalhar e quiser dar uma olhada. Aqui a gente consegue ter todas essas possibilidades sem necessariamente ir até o manual. Então, com isso, pessoal, eu acredito que eu finalize e fico aberta aí a dúvidas, a sugestões, a perguntas. Muito obrigada.